Olá! Que satisfação ter você conosco mais uma vez para a 10ª temporada do canal Examinar e Refletir. Eu sou o professor Misael e vamos para hoje, para a nossa reflexão de número 49. Há uma questão aí para ser examinada e refletida sobre ela. Há uma jornada entre a salvação e o céu? Parte 1. Fique conosco, acompanhe essa primeira parte e mantenha-se inscrito no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para ser notificado das novas reflexões, da continuidade aí dessa reflexão de hoje e outras mais, e outras que já passaram. Você está convidado também a conhecer os fundamentos do nosso canal, a nossa linha de ensino, toda a nossa proposta, todo o projeto do Examinar e Refletir. Se você gostar, deixe o seu like, compartilhe, junte-se a nós nesse movimento de exame e reflexão do momento atual da Igreja Brasileira e também de uma reflexão se estamos vivendo o mover do Espírito Santo ou o mover do Espírito do Anticristo. Fique conosco, não saia daí. Acompanhe conosco a reflexão de número 49, parte 1, há uma jornada entre salvação e o céu. Muito obrigado. Bem, vamos lá então. A nossa reflexão, há uma jornada entre a salvação e o céu, ela se inicia, como você pode ver aí, com dois pensamentos introdutórios. Primeira pergunta, pode-se entrar no céu sem ser salvo? Segunda pergunta, pode ser salvo e não entrar no céu? Vamos pensar um pouquinho sobre essas duas questões? Vou repetir. Pode-se entrar no céu sem ser salvo? Pode ser salvo e não entrar no céu? Vamos ver? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Bem, para respondermos à pergunta, pode-se entrar no céu sem ser salvo? É uma pergunta que talvez para muitas pessoas a resposta seja óbvia, né? Nós escolhemos duas passagens da Bíblia, entre muitas que poderíamos tomar como referência para responder essa pergunta. Diz assim Apocalipse capítulo 22, versículo 14, assim encontramos registrado. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, esta passagem da Bíblia deixa bem claro que o direito à árvore da vida e a entrada na cidade pelas portas, ou seja, no céu, há uma condição inegociável. É necessário ter as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Sem as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, não há entrada no reino do céu. Ou seja, não se pode entrar no céu sem ser salvo. Vamos ver uma outra passagem que fala a respeito da nossa salvação e como que nós dependemos do sangue de Cristo, da remissão, da redenção, da justificação através de Cristo Jesus para que possamos entrar no céu? Vamos ver a próxima passagem. Bem, agora vamos utilizar uma referência que na verdade é uma profecia através do profeta Isaías, há cerca de 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Ele profetiza a respeito do sacrifício do Cordeiro, que é Cristo Jesus, em prol da nossa remissão, em prol do nosso resgate. E assim está registrado no livro de Isaías, no capítulo 53, versículos 5 a 6, e o versículo 11, você pode depois pegar sua Bíblia, ler todo o capítulo, né? É uma mensagem linda a respeito da nossa salvação, da nossa redenção, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, medite depois, com calma, todo o capítulo 53 do livro de Isaías. Vou destacar apenas esses 3 versículos que dizem o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Bem, nós acabamos de ver, citando apenas 2 referências bíblicas, poderíamos fazer muitas outras, mas esse é um vídeo introdutório para a temática, a essência dessa nossa reflexão, se há uma jornada entre a salvação e o céu, porque a nossa preocupação é que não haja uma acomodação quanto ao processo que se estabelece entre a salvação e a nossa entrada no céu. Nós temos aí até algumas discussões teológicas que eu não vou entrar nesse mérito, acho que pelo que nós vamos dizer aqui você já vai entender qual é o nosso posicionamento sobre isso, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Eu acho que o que eu penso a respeito, que você também não é obrigado a concordar, vai ficar claro a partir dessa abordagem, né? Se há uma jornada entre a salvação e o céu, isso vai, de certa forma, responder essa questão, mas nós não queremos criar polêmica, polemizar a esse respeito, porque essas polemizações não agregam para o desenvolvimento da nossa vida cristã e nem para a nossa preparação para irmos ao encontro de Cristo e para trazer Cristo de volta, para buscar o seu povo. Então essa não é a ideia, mas indiretamente eu vou estar respondendo a essa questão dentro da minha percepção, da minha formação, e que você não é obrigado a concordar, né? Então, muito mais do que responder uma vez salvo, salvo para sempre, eu quero esclarecer se há uma jornada entre a salvação e o céu, né? E essa resposta virá aí no conjunto das ideias que serão colocadas. Uma coisa nós vimos: não se entra no céu sem o sacrifício de Cristo Jesus, sem a lavagem pelo sangue do Cordeiro, sem a nossa reconciliação através do sacrifício de Jesus, sem ele ter levado nossas iniquidades sobre ele, sem ele nos ter estabelecido a paz e a comunhão com Deus através do seu sacrifício. Não se entra no céu, né, sem esse passaporte, sem essa condição. Essa é a condição básica, inicial, fundamental. Sem ela, nós não podemos entrar no céu. Mas pode ser salvo, pode ter sido alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, pode ter sido redimido pelo sangue de Jesus, pode ter sido alcançado pela cruz de Cristo, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, assim, eu posso ter sido salvo e não entrar no céu? Essa que é a questão principal para nós aqui nessa reflexão, porque muitas vezes o espírito do anticristo tem trazido, né, certos fundamentos, certas ideias teológicas, de certa forma, na nossa percepção, distorcidas, que geram acomodação no povo de Deus, e ao gerar essa acomodação, faz com que nós não nos aproximemos do céu, e que não faz com que Cristo volte, não mata o inimigo, porque nós nos acomodamos, achamos que estamos salvos e cumprimos nossas obrigações litúrgicas, religiosas, e isso nos basta para que nós possamos um dia entrar no céu, né? Então, a gente pode ser salvo e não entrar no céu? Então, como hoje é uma aula mais introdutória, nós vamos também citar apenas 2 versículos para responder a essa questão. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se você precisa guardar o que tem, se existe o risco de alguém tomar a sua coroa, então existe risco entre você estar salvo e a sua entrada no céu. Lucas 21, 36, o mesmo Jesus vai dizer: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus, ao final do seu ministério, deixa vários discursos, vários vigiai, né? Apocalipse, capítulo 3, também traz o discurso, né, daquele que vencer
né? Ou seja, há um condicionamento, há uma jornada, há uma trajetória a ser cumprida até chegarmos no céu. Jesus chega a dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, existe uma possibilidade de perda da visão, de desviarmos da presença do Senhor, de fraquejarmos da nossa fé. Existe sim provações na nossa jornada, tentações que sofreremos na nossa caminhada, mas existe algo ainda mais importante que diz respeito a essa jornada entre a salvação e o céu, que nós vamos querer destacar aqui, né? Porque ter consciência de que nós devemos manter firme a nossa fé, eu acho que isso é um senso comum, né? Independente da linha teológica que as pessoas sigam, até porque o escritor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existem mais aspectos nessa questão da jornada entre a salvação e o céu que nós vamos ver. Então, alguém pode entrar no céu sem ser salvo? Não. Pode ser salvo e não entrar no céu? Pode, isso pode acontecer e nós vamos ver mais à frente, mais aprofundadamente, o que de fato precisa acontecer entre o fato da salvação e o céu na nossa jornada nesta vida, o que Deus espera de nós, por que Deus estabeleceu a igreja, qual o projeto de Deus para a igreja. É isso que tem a ver com a nossa jornada entre a salvação e o céu. Continue conosco, temos mais nessa nossa palavra introdutória para acrescentar aqui para nós. Bem, após nós refletirmos em cima de duas perguntas relacionadas à questão principal, se há uma jornada entre a salvação e o céu, vista algumas referências básicas, haveria muitas outras que nós poderíamos trazer, nós chegamos a dois conceitos básicos introdutórios. O primeiro, o preço da salvação é a graça, a cruz e o sangue mediante a fé. Isso é o preço da salvação. Mas o preço do céu é a fidelidade e os atos que advêm dela. Que atos advêm da nossa demonstração de fidelidade a Deus? Primeiro, conhecimento. Segundo, perseverança, santificação, consagração e comunhão vertical em direção a Deus e horizontal em relação ao outro, ao nosso próximo. Essa comunhão vertical e horizontal pelo exercício do amor. A partir de quê? Do homem interior, do nosso espírito. E esses atos que advêm da fidelidade, né? Esses atos, eles têm que gerar um resultado. Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. Eles precisam nos levar ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento a varão perfeito, à semelhança de Cristo Jesus, e cheio de toda a plenitude de Deus. Então, existe o preço da salvação e existe o preço do céu. Jesus disse: o reino dos céus é conquistado à força. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então veja que há uma complementariedade entre salvação e a jornada que nos leva ao céu. E esse é o nosso foco principal e estamos apenas nos conceitos básicos introdutórios. Tenha paciência, espere que nós vamos aprofundar essa jornada na nossa próxima reflexão. Mas continue aí, ainda temos algo mais para mostrar para você ainda nesta reflexão de hoje. Bem, temos refletido sobre algumas questões básicas, estabelecido, né, um conceito também básico, introdutório. Agora chegamos também a uma conclusão básica, introdutória do nosso tema, se há uma jornada entre a salvação e o céu. Diante de tudo que nós construímos até aqui como questões básicas e conceito básico, nós podemos chegar à seguinte conclusão também básica, introdutória, já que a questão, a essência principal da nossa temática virá na próxima reflexão que você não pode perder.
Bem, a conclusão básica seria que só não há jornada entre salvação e céu para aquele que foi salvo imediatamente após morreu. Quer ver um exemplo? O ladrão na cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para o ladrão na cruz, não houve trajetória entre salvação e céu. Até porque, né, não podia ser diferente. Então, nesses casos e casos similares, quantas pessoas a gente sabe que muitas vezes se reconciliaram ou se converteram muitas vezes no leito de morte. E para essas pessoas não houve jornada entre a salvação e o céu, né? E aí você vai dizer assim, mas quer dizer então que a pessoa de última hora aceita Jesus e aí ela é salva e eu que fico vivo tenho que cumprir uma jornada. Jesus conta uma parábola que um determinado senhor contratou pessoas para trabalhar para ele, né? E depois, mais adiante do serviço em andamento, ele contratou outras pessoas. E aí, na hora de pagar, ele pagou igual, né? E os servos que estavam desde o início acharam ruim, porque o senhor quis pagar a mesma coisa. E aí o senhor falou, o dinheiro é meu, a condição é minha e eu pago como eu quiser. Se eu quiser recompensar a esses igualmente, eu posso fazê-lo, né? Fazendo assim uma colocação bem simples, né? Fazendo uma adaptação aí da narrativa de uma maneira bem informal. Então é isso. Então é a graça de Deus, é a multiforme graça de Deus, as diferentes maneiras de Deus tratar pela sua misericórdia o homem e que a gente, na nossa mentalidade humana, a gente não consegue entender. Mas, né, a gente só vê nessa situação a ausência de uma jornada a ser cumprida, né? E que não obviamente, a maioria dos casos, tá certo? Então, diante disso tudo, ficam algumas questões, aí sim, que nós vamos aprofundar na nossa próxima reflexão, como se configura essa jornada? Como ela deve ser vivida e cumprida? E o que Cristo e os apóstolos nos ensinam a esse respeito? Você não pode perder a próxima reflexão. Nós estaremos postando na próxima quinta-feira a continuação da reflexão Há uma jornada entre a salvação e o céu, parte 2. Não perca. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificada ou notificada de cada nova reflexão, toda terça, quinta e sábado. Seja sempre bem-vindo ao canal Examinar e Refletir. E vamos estudar, vamos entender, vamos compreender melhor essa jornada. Será que temos vivido ela na maneira que Cristo estabeleceu, na maneira que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ensinou? Será que nós, como Igreja de Cristo, as instituições evangélicas, estão propagando essa jornada da maneira como deveria? Não perca a nossa próxima reflexão, nosso próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado mais uma vez.